Oi, gente! Hoje eu quero falar com você sobre crianças, pandemia e educação. Como é que fica o desenvolvimento das crianças, né? Que estão perdendo tantos dias de aula, que estão ficando tanto tempo em casa. E as mães estão preocupadas porque muitas vezes elas não conseguem acompanhar o ritmo de exercício que a escola está mandando, ou a escola não está mandando exercício, elas não sabem como se comportar, ou as crianças são muito novinhas e não querem fazer as atividades que as escolas estão mandando. Então vamos conversar justamente sobre isso hoje, tá bom? Eu sou Pauline, esse é meu canal e essas são as coisas que eu acredito. Como vocês devem saber, eu não sou uma profissional de educação, né? Eu sou apenas uma mãe, mas já tem algum tempo que eu estou estudando sobre educação em casa, né? Como é que funciona? O porquê dessa pesquisa, desse interesse pelo assunto, é assunto já para outro vídeo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o meu interesse em estudar sobre isso me fez entender que algumas coisas que a gente pensa da educação no lar é muito diferente do que pode ser na realidade. Eu acho que, assim como eu, você também tem a ideia de que a educação no lar vai ser fazer igual na escola, só que em vez de um professor, vai ter o pai ou a mãe. E muitas mães estão fazendo realmente isso durante a pandemia, ou tentando fazer, né? É, se comportar como uma professora mesmo, né? Com aquele papel de professora. Então pega o exercício, as atividades que ela quer fazer e se coloca no papel de professora, né? Na ideia que a gente tem mesmo de quando a gente estudava. Então quer reproduzir esse comportamento. E a gente não é professora, a gente não tem as técnicas, a gente não tem algumas vantagens que elas têm, né? Tanto de conhecimento do assunto, ou conhecimento sobre educação, sobre esse processo de aprender. Porém, a gente tem algumas vantagens que elas não têm, né? A gente está com poucas crianças, né? Então, é um, dois, três filhos. Hoje em dia não tem tanto, mas estão com poucas crianças. A gente tem uma liberdade maior de, mesmo que dentro de casa, né? Se locomover. Então, você pode ir na cozinha e aproveitar esses materiais na cozinha, no seu quarto, os brinquedos das crianças. Tudo isso pode ser material de aprendizagem. Então, a gente tem que. A primeira coisa que a gente deve fazer é tirar a ideia de que o aprendizado vai ser com a criança sentada com um lápis e um papel na mão. Então, a ideia que a gente tem de educação, né? A ideia não, a intenção de educar, a gente educa para quê? Para que a criança conheça o mundo como ele é, né? Por que ele é daquele jeito e por isso a história, como é que a gente chegou até onde a gente chegou e consiga também, através das próprias ideias, criar ideias novas e pensar em um futuro melhor e conseguir construir esse futuro. Então, toda educação, ela vem do mundo real, digamos assim, né, do que acontece, e ela é voltada para o que acontece, então ela retorna, né, de alguma forma. Então, tudo que está no mundo real serve de aprendizado, e tudo que a criança precisa aprender está no mundo real, né? Então, você pode parar de pensar só no livro como uma forma de ensinar a sua criança. Se você está achando dificultoso, né, está tendo dificuldade em colocar a criança para sentar e para ler um livro, ou para sentar e fazer atividades que ela precisa fazer por causa que foi enviada pela escola. Depois que você entende que o processo de aprendizagem pode ser feito também fora do papel, é, do lápis, do papel, a criança sentada, né? Você pode explorar para obter esse conhecimento. Você começa a pensar em qual é o objetivo de cada atividade. Cada tarefa, cada atividade que é feita com a criança precisa ter um objetivo claro, bem definido, principalmente para você. Então, o que eu quero ensinar para minha criança agora? Então, eu quero ensinar sobre cores. Então, o objetivo daquilo é cores. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está ensinando sobre uma coisa com objetivo, né? Com um objetivo fixo. E aí surgem a oportunidade de ensinar outras coisas também. E elas podem ser ensinadas desde que você não perca o foco principal. Acontece também da gente estar ensinando uma coisa, por exemplo, cores, e aí você vê, por exemplo, a oportunidade de ensinar a criança é mais paciente, por exemplo, né? Esperar a hora certa. E tem a hora e tem momentos que, se você aproveitar para ensinar uma outra coisa, você perde o foco principal, né? Se, por exemplo, eu vou fazer uma horta para que meu filho tenha mais contato com a natureza, que ele aprenda
sobre os vegetais, para que ele queira comer mais vegetais, entenda a importância da alimentação. E aí eu começo a cobrar demais dele responsabilidades. E aí, ao invés de eu trazer a ele esse amor pela alimentação e pela natureza, eu vou causar um efeito contrário, porque eu perdi o meu foco. Então é importante que você tenha foco. O que eu quero que ele aprenda com essa atividade? Tenha um foco e não esqueça desse foco. Terceiro ponto. Entenda as motivações do seu filho e os interesses dele. Quando você entende os interesses da criança, o que ela gosta, como ela fica motivada, você tem armas, né, ou ferramentas para você conseguir fazer daquele momento um momento prazeroso para vocês dois, né? Porque educação, quando ela é em casa, ela não é difícil só para o filho que não está acostumado àquilo ali, né? Se a criança está acostumado ao ambiente de ir para a escola, de ver os coleguinhas. Essa educação ela pode ser muito difícil para você também, como mãe, que não está acostumada com isso, ou às vezes você está com outras demandas e pode ser um obstáculo. Então, faça com que aquilo ali seja divertido para vocês dois, que aquele momento seja interessante. E se ele não for, sei lá, se ele não for interessante por si só para você, se não for, tente trazer outras motivações, outras coisas que façam valer a pena aquele momento. E por último, tente fazer deste momento um momento agradável para vocês dois e que fortaleça o relacionamento de vocês. Se a criança é menorzinha, tente passar conhecimentos com brincadeiras que podem fazer a dois, né? Você e o seu filho, você e seus filhos. Então, tente brincadeiras que eles possam ter a alegria de estar com você, de ter esse momento com você. Porque eu acho que é uma lição maior disso tudo, é saber como as relações são importantes. Se seu filho é maior, tente passar um tempo com ele aprendendo esse assunto. Você pode assistir, por exemplo, um filme que trate a época que ele está estudando, ou um personagem da vida real, não uma biografia, um filme com fatos reais que possam fazer com que aquele conhecimento seja adquirido, mas que também seja um momento a dois. Façam pipoca, falem daquilo algo divertido, conversem sobre assuntos, as impressões que vocês tiveram, troquem ideias e curtam o momento. Gente, a gente tem que tirar o melhor de cada situação, seja ela boa, seja ela ruim. Então, o melhor dessa situação é que você está com seu filho e ele tem um momento a mais com você. Aproveite isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente aqui embaixo o que você achou. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Beijos e até a próxima.